Olá, eu sou Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem pra cá. Nós estamos falando sobre Brasília, e essa história é muito longa, então Um Lugar e Suas Histórias em Brasília, essa Brasília aqui que a gente está contando já, está a terceira etapa aqui dessa nossa contagem, né? Vamos lá, então, iniciando da onde paramos, né? Em 1954, o Marechal José Pessoa Cavalcante de Albuquerque foi convidado, então, pelo presidente Café Filho para ocupar, então, a presidência da Comissão da Localização da nova capital federal. Burocracias. Encarregado, então, de examinar as condições gerais de instalação da cidade a ser construída. Em seguida, o Café Filho, então, homologou uma escolha de um sítio, então o novo Distrito Federal, determinando, então, a comissão que caminhasse a essa ideia de planejamento. Então, isso foi chamado de Plano Piloto. Também foi uma obra do mesmo nome, então, redigido ali pelo Marechal José Pessoa, aquele lá que nós falamos na vez passada. Então, Nova Metrópole do Brasil. E aí o presidente Café Filho detalhou esses pormenores ali do planejamento. O Marechal não imaginou o nome da capital, ele queria que fosse Vera Cruz, de modo, então, a caracterizar o sentimento de um novo povo nascendo, caracterizado, então, sob o símbolo da cruz. Então, lembra isso, que é o símbolo da cruz? Porque isso é o plano piloto, o símbolo da cruz. O plano elaborado respeitava uma determinada interpretação da história, não descaracterizava as tradições brasileiras, grandes avenidas, então, chamadas Independência, Bandeirante, e assim vai. Diferentes, então, das atuais siglas, que fica, então, W3, ou SQS, ou SCS, e aí por aí vai, né? Por discordar, então, com o presidente Juscelino Kubitschek, o Marechal, então, o José Pessoa, abandonou simplesmente a presidência da comissão, tendo, então, sido sucedido por um outro sujeito chamado Ernesto Silva, também do Exército. Ele era secretário da comissão, então é aquele negócio, política, não gosto, não quero falar com você. Vamos lá. O Ernesto Silva era também médico, e foi nomeado na sequência do presidente da Comissão do Planejamento e Construção da Mudança da Capital, blá, 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 aquela coisa toda. Diretor da Companhia Urbanizadora, então, na Nova Capital. Isso ganhou um apelido, como tudo no Brasil, Nova Cap. Então, em 1956 a 1961, Nova Cap. E aí, então, a ideia da Nova Cap. Vamos lá falar de Nova Cap, né? Então, o plano piloto. Ali no ano de 1955, durante um comício lá em Goiânia, na cidade de Jataí, o presidente, então, Juscelino Kubitschek, foi questionado, né? E ele, então, estabeleceu o seguinte: meta-síntese e plano de metas. O traçado das ruas de Brasília obedece um plano piloto, implantado, então, pela empresa da Nova Cap, a partir de um projeto, do anteprojeto de um arquiteto. Todo mundo pensa que é Oscar Niemeyer. Nada disso. É o senhor Lúcio Costa, escolhido através de um concurso público, nacional. O arquiteto Oscar Niemeyer e o engenheiro estrutural Joaquim Cardoso projetaram os prédios públicos da cidade, mas o traçado, a ideia da urbanização, o mapa da cidade é do Lúcio Costa,
concursado, que chamou, então, os arquitetos Oscar Niemeyer e o engenheiro Joaquim Cardoso para completar aquilo ali. Então, você fala, nossa, Brasília, um projeto de Oscar Niemeyer. Não faça isso, porque está errado, tá bom? Então, para ser a transferência simbólica da capital, do Rio para Brasília, o Juscelino fechou, então, solenemente os portões do Palácio do Catete. Então, transformou aquilo num museu da República, às 9 da manhã do dia 21 de abril de 1960. Simbólico, Tiradentes, aquela coisa toda. O que, então, a multidão reagiu com aplausos, né? E a cidade foi inaugurada no mesmo dia e no mesmo mês em que ocorreu, então, a execução do Joaquim José da Silva Xavier, líder da Inconfidência Mineira. Não é? Ah, que bonitinho. E também é o dia da fundação de Roma, que era bastante significativo, né? Um pouco prepotente, mas significativo. A princípio básico da estratégia, então, segundo o próprio Juscelino, era, então, não vamos cortar nós podemos, então, desatar nós, né? E aí, então, finalmente a inauguração de Brasília em 1960. Apesar de a cidade ter sido construída em tempo recorde, a transferência efetiva de tudo isso só vai acontecer mesmo na década de 70, no meio do regime militar, né? Todavia, ali muitos órgãos federais ainda são residentes na cidade do Rio de Janeiro. A influência, então, de tudo isso deu numa ideia, então, da construção efetiva de uma nova capital do Brasil, né? Toda ela planejada, toda ela pensada, por muito tempo, né? Se vocês forem ver aí, e a população de Brasília, que a princípio foi planejada para ter alguma coisa em torno de 500 mil habitantes, ela chega hoje a 1.500.000 habitantes, ou seja, ela cresceu 3 vezes. E hoje é a 4ª cidade mais populosa do Brasil, depois então de São Paulo, depois então do Rio de Janeiro, depois então de Salvador, e aí então é a 7ª em concentração urbana. Então, depois de quem? De São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e Salvador. No meio disso, 2 antigas capitais, Rio de Janeiro, Salvador. E a nova capital, ou nova cap, como a gente chamou isso lá na década de 60, e aí, então, um lugar e suas histórias. E aqui eu termino esse ciclo contando a história da Brasília, a capital federal de nossa nação. Então, se você gostou, dá o seu gostei. Se você não gostou, dá o seu não gostei. E nós falamos aqui de Brasília. Se você gostou, passe para os amigos. Vamos ampliar o canal. Nas sextas-feiras, eu falo de um lugar do Brasil. Nas quartas-feiras, de uma rua da cidade de São Paulo. No mês de janeiro, eu estou fazendo uma aula nas segundas-feiras, 18 horas, que é apresentada no YouTube e também na turma que está sendo inaugurada esse comecinho de ano, que é lá no Facebook. Então, participa lá. Nós vamos colocar mais algumas coisinhas interessantes para vocês ali, cursos que vão ser lançados ali e só ali. Então, para quem estiver no grupo, então é só pedir para se inscrever, a gente se inscreve lá. E até a próxima e a gente se vê. Obrigado.